Você pode tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, verso 33. Mateus capítulo 24, verso 33. Enquanto o Gilcinho estava aqui interpretando, o Gilcinho já conseguiu retomar? Está por aqui? Cadê o Gilcinho? Acho que ele deve estar retomando ali, vestindo a sua roupa para voltar. Mas enquanto o Gilcinho estava ali, eu me lembrei de tanta gente querida que eu enterrei nesse ano. Eu me lembro de tanta gente que eu posso dizer que eram heróis da fé. Homens e mulheres do quais esse mundo não é digno. Mas que bom que a gente pôde ouvir de alguns deles, boa noite, e não um adeus. Que bom, né, pastor Daniel, que você pôde ouvir um boa noite. Janaína, Elza, Bruna, que bom que você pôde ouvir um boa noite. Rodrigo, que bom que você pôde ouvir um boa noite. Fred, que bom que você pôde ouvir um boa noite. Keila, que bom que você pôde ouvir boa noite. Eu também pude ouvir um boa noite em setembro, quando aqui nessa igreja eu também enterrei o meu avô. Deus trouxe você aqui, porque há duas formas da gente estar perdido. Uma dentro de casa e a outra fora de casa. E eu não sei qual delas se encaixa para você, mas eu sei que o Espírito Santo vai trazer uma palavra ao seu coração. Mateus 24, 33, o texto, ele diz assim: assim também quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo. Não apenas próximo, Médici. O texto diz, as portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho de Deus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na volta do Filho de Deus. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, igreja de Jesus, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o nosso Senhor. A morte é difícil para nós, porque a morte nunca foi plano de Deus. A morte é difícil para nós e nós temos dificuldade em lidar com a morte, porque a morte nunca foi um projeto de Deus. Deus criou Adão e Eva para viverem por toda a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para uma vida plena, uma vida abundante e uma vida eterna. Agora, pastor, o que foi que mudou isso? O que mudou isso foi a rebelião de Adão e Eva no jardim do Éden. O que mudou isso foi o pecado deste casal. Eles se rebelaram contra Deus, e se o salário do pecado é a morte, a partir daquele momento o homem foi condenado à morte. A vida passou a ter prazo de validade, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso daqui. Porque a vida passou a ter prazo de validade, aquilo que, por exemplo, nós chamamos de 7 pecados capitais, nada mais é do que o desespero do homem em relação à validade da vida. Muitos dos nossos pecados é uma maneira de nos comportarmos mal, agora a finitude da nossa vida na terra. Por exemplo, eu quero ilustrar para que você possa entender essa linha de raciocínio.
A gula não é só você comer a comida, a gula é como se você estivesse comendo vida. Porque agora a vida tem prazo de validade, Adão e Eva precisam viver de uma maneira intencional, eles precisam aproveitar cada segundo e cada momento, portanto, a luxúria nada mais é do que sentir tudo o que eu posso sentir antes que seja tarde demais. A avareza nada mais é do que a tentativa de reter a vida a partir de objetos e bens de consumo. A preguiça é uma tentativa de poupar a minha vida. Uma vez que a vida é finita, uma vez que a minha energia é finita, eu preciso poupar a minha energia, eu preciso poupar a minha vida. A ira nada mais é do que a grande frustração expressa em palavras, em ações, por ter perdido um momento, por ter perdido um tempo, por ter perdido energia. A inveja é querer viver tanto a vida que você quer viver a sua e a do outro. E a soberba é a tentativa de controlar a minha vida para que eu não possa perdê-la. Como o homem foi feito para viver, ele nunca soube lidar com a morte. E mesmo sabendo que iria morrer, ele tentava de todas as formas driblar. Ele tentava de todas as formas agarrar a vida. E até hoje essa continua sendo o maior objetivo do homem carnal, a partir da medicina, remédios, postergar aquilo que por causa do pecado teve um fim. Mas a boa notícia para você, igreja, a boa notícia para você que está aqui, é que a morte nunca foi projeto de Deus, a morte nunca foi um sonho de Deus, e a partir do momento em que o homem pecou, e se o salário do pecado era a morte, então o próprio Deus se incumbiu de resolver aquilo que para nós era impossível. Porque se por um homem santo o pecado no mundo, agora somente um homem santo também poderia morrer, pagando o preço de todo o pecado, e depois do pecado original já não havia ninguém que pudesse fazer. Então agora o Filho de Deus, de maneira voluntária, ele decide abrir mão da sua glória, da sua majestade, ele decide sair do seu trono, ele decide vir como homem, se encarnar como criatura, se fazer o servo dos servos, para pagar o preço no meu e no seu lugar. Foi isso que Jesus Cristo fez. Você estava condenado, eu estava condenado, e não havia nada que nós pudéssemos fazer. A fiança era preço de sangue, mas sangue puro, linhagem real, linhagem sacerdotal. Então agora o Filho de Deus, ele diz: eu vou pagar no seu lugar. Você não vai, eu vou no seu lugar. E foi isso que o nosso amado Jesus Cristo fez naquela cruz. Ele se pendurou no meu e no seu lugar. E naquele dia, naquela hora, a condenação que haveria de cair sobre nós foi derramada sobre Cristo. E ele entregou o seu espírito e ele morreu. Mas se o preço foi pago, não havia mais necessidade de Jesus ali permanecer. Entenda isso, igreja. Se o preço foi pago, se ele derramou um sangue puro, santo por mim e por você, então ele não precisaria mais estar ali. Então o próprio Pai o desce e o resgata da sepultura, o levanta da morte. E então Jesus pode dizer a toda criatura: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu paguei o preço do teu pecado, você não precisa mais ser condenado. Agora a vida nova para você, a vida plena, a vida eterna. E isso é tão verdade, mas isso é tão verdade que eu vou ascender os céus. E no Monte das Oliveiras, Jesus ele sobe aos céus dizendo: eu vou preparar as vossas moradas. Eu vou preparar, já que vocês não precisam mais pagar o preço, eu vou subir aos céus, porque eu creio que vocês estarão lá comigo. E quando as moradas estiverem prontas,
E quando aquele lugar perfeito, aquele lugar como nós ouvimos aqui, além do rio azul, onde não haverá choro, tristeza, onde não haverá desigualdade social, violência, onde não haverá mais doença, quando este lugar estiver pronto, sabe o que ele nos disse? Que ele voltaria para nos buscar. Esse texto é o contexto do que eu acabei de ler para vocês. Jesus está dizendo aqui, olha, quando estiver perto, vocês verão os sinais. Mas vigiem, igreja. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu enxerguei aqui muitos perigos. E o primeiro deles é quando Jesus voltar, muitos estarão distraídos. Olha o que o texto diz, como foi nos dias de Noé, o que é que estava acontecendo em Noé, ou nos dias de Noé, não eram pecados absurdos, pecados escandalosos, não. O texto diz que nos dias de Noé, o povo vivia uma normalidade anormal. O povo estava comendo, bebendo, dando-se em casamento e casando. Eles estavam tão ocupados com a rotina que eles estavam distraídos. Até o dia que Noé entrou na arca, fechou a porta, e o texto diz, nada perceberam. E o dilúvio veio e levou a todos. O texto diz que assim como foi na época de Noé, também será quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Noé pregou, Noé avisou, mas as pessoas diziam, Noé está emocionado demais, Noé está espiritualizando tudo. As pessoas estavam tão ocupadas na sua rotina, na carnalidade, que elas não conseguiram perceber a profundidade da pregação de Noé. E esse é o problema é quando a gente está vivendo de forma normal demais. Jesus não disse que quando ele voltasse o mundo estaria em chamas. Jesus não disse que quando ele voltasse o mundo estaria em colapso. Ele disse que quando ele voltasse o mundo estaria funcionando plenamente. Ou seja, na volta de Jesus, não será o pecado escandaloso o maior problema da nossa sociedade. O maior problema na volta de Jesus será a nossa distração espiritual. Eu imagino Jesus voltando e a gente passando os rios na tela do celular. Com a agenda cheia, trabalhando, enriquecendo, prosperando, assistindo Netflix, distraídos, pensando que a vida é só isso aqui que eu consigo apalpar. Isso me lembra a parábola de Jesus no grande banquete, quando ele diz que determinado homem, ele preparou o maior banquete que aquela cidade já viu. Tinham comidas ali que eram exóticas. E ele manda convidar os seus melhores amigos, mas os seus melhores amigos disseram para ele, olha Jesus, eu não posso ir comer com você e desfrutar desse banquete, porque eu estou ocupado. Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho estudo, porque eu tenho uma casa para cuidar, porque eu tenho um cônjuge para atender. E por causa disso, Jesus diz que eles perderam o grande banquete. Em Lucas, a história do grande banquete, Jesus nos mostra que nós vamos perder a eternidade, não mais agora por estarmos apenas ocupados, mas há uma progressão entre Mateus e Lucas, e a progressão agora, mais do que ocupados, nós estaremos distraídos. Em Lucas, a desculpa foi, eu não posso porque estou trabalhando. Em Mateus, a desculpa foi, eu não percebi que era neste tempo. Deixa eu te dizer algo, o inferno não precisa de caos para destruir você. Ele só precisa te distrair. Repare que não existe pecado algum em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Mas o que Jesus está nos alertando é que o diabo vai usar coisas que não são pecados para afastar você da presença de Deus. Jesus está aqui alertando a igreja para um tempo em que Ele não vai usar o caos para destruir você, mas as distrações da vida rotineira. Gente, trabalhar não é pecado. Só que agora, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai fazer através das redes sociais, dos filmes, novelas e tudo que a gente assiste, porque padrão de pensamento modela comportamento. Ele vai fazer que agora você trabalhe não mais para sustentar a sua casa. Agora você vai trabalhar porque você quer ter cada vez mais. Ele vai gerar um descontentamento que ele vai colocar você na corrida dos ratos.
Não vai ter hora, não vai ter dia, não vai ter limite. Você precisa cada vez mais. Trabalhar não é pecado, trabalho é bênção, mas o diabo vai fazer com que você seja inserido numa lógica de descontentamento santo, aonde cada vez você precisa adquirir mais para ter prazer. Casar também não é pecado, dar-se em casamento não é pecado, só que o diabo vai gerar feridas, frustrações, carências no nosso coração tão grande, que agora eu não caso mais para potencializar quem está do meu lado, eu caso para ser suprido. O cônjuge não casa, a mulher não casa para auxiliar o seu marido e potencializá-lo e alavancá-lo, ela casa para ser suprida. O homem não casa mais para apresentar a sua mulher santa, perfeita e justa na presença de Deus, ele casa para ser satisfeito. E então, a partir dessa distração dentro do casamento, um escraviza o outro dentro das suas dependências emocionais. A mulher não deixa o homem sair para trabalhar, a mulher não deixa o homem servir a Deus, e a mulher também não deixa, e o homem também não deixa a mulher servir ao Senhor, porque agora ambos são carentes emocionais. Noé entrou na arca, eles não perceberam, Jesus chamou para o banquete, eles não tinham tempo. Sabe o que isso significa? Que se você continuar vivendo assim, no automático, essa corrida insana, Jesus vai voltar e pode ser que você não perceba. Ele vai voltar e pode ser que você diga para ele, olha, eu estou tão distraído aqui com esses videozinhos, está tão engraçado, eu estou tão anestesiado, que eu acho que eu prefiro ficar aqui. Em primeiro lugar, quando Jesus voltar, muitos estarão distraídos. Em segundo lugar, quando Jesus voltar, a distração nos impedirá de ver os sinais. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo. Próximo não. O que o texto diz? As portas. Eu lhes asseguro, não passará dessa geração até que todas essas coisas aconteçam. Olha o que o texto diz, quando virem estes sinais. Quais sinais, igreja? Quais sinais que Jesus está falando? Todos os que nós estamos vendo, todos os dias, na televisão, na rádio, na internet. No capítulo 24, ele começa a falar do falso ensino. O primeiro sinal é o falso ensino. Por quê? Porque o falso ensino vai modelar o pensamento e o comportamento de muitos, fazendo com que não haja mais habitação espiritual. Segundo, guerras, conflitos, instabilidade mundial. Não é exatamente isso que está acontecendo? Fomes, terremotos. Terremoto no Brasil, terremoto em Minas Gerais. Perseguição aos discípulos de Jesus, escândalos, traições. Nunca houve tanto escândalo dentro da igreja, nunca houve tanta traição, esfriamento do amor. Um coração que se esfria é porque um dia teve quente. Não vai se esfriar o coração que sempre foi frio. Então o coração que vai se esfriar não é o coração de gente que está lá fora, é o coração de gente que está aqui dentro, que participa de um culto como esse, mas não sente mais nada, o coração está duro, está petrificado. Evangelho pregado a todas as nações, outro sinal, a partir da internet, agora a gente consegue chegar a lugares que você nem imagina. Neste exato momento, esta mensagem está chegando a 650 cidades do nosso estado, lugares que nós nunca chegaríamos por causa da internet. Tudo o que está acontecendo aqui está chegando. Sinais cósmicos nos céus, tudo está aqui, tudo que a gente está vendo está aqui, e é então a vinda do Filho de Deus. Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, é porque o tempo da chegada dele estaria próximo, mas ele usa uma expressão aqui, as portas, ou seja, as portas, Isaac, não significa alguém que saiu de lá agora. As portas não significa alguém que mandou a localização dizendo, olha, daqui 40 minutos eu estou chegando. As portas no original grego significa alguém que já está na porta, com a mão na maçaneta, prestes a abrir. E sabe qual é a minha oração aqui?
É só uma: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não aguentamos mais tanto sofrimento. Vem Jesus acabar com a nossa dor e nos levar para o paraíso que o Senhor preparou para todos nós. Portanto, a grande questão não é se Jesus virá mais uma vez. A grande questão é se Ele está às portas, você está pronto para recebê-lo? A grande questão não é se Jesus virá, porque a Bíblia diz que quando Ele descer ali no Monte das Oliveiras outra vez, todo olho o verá, toda a terra verá. Então essa não é a questão. A grande questão é: nós estamos com a casa pronta para recebê-lo? Sabe quando a gente marca um encontro em casa e se distrai? Não sei se já aconteceu com você. Você marca 19 horas, e aí você se distrai no trabalho, acaba saindo um pouco mais tarde do trabalho, chega em casa, e aí aquela correria toda, e aí a visita chega. 19 horas em ponto, a visita está lá. E aí aquela correria dentro de casa, cada menino vai para um canto, pega um sapato, leva para o quarto. Não é assim que vocês fazem? Vai arrumar a cama, porque a mãe sempre vai levar para ver o quarto da criança. É aquela correria dentro de casa. Deixa eu te dizer, Jesus tem um encontro marcado conosco. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? E se Ele está às portas, não tem problema você correr nesta manhã para arrumar a vida. Se Ele está às portas, não tem problema hoje você dizer: Cristo, eu estou preparado. Não tem problema, o problema é você não querer abrir a porta, porque a casa não está pronta. Esse é o maior problema, é a gente deixar a porta fechada, porque a visita vai nos constranger. Ver os sinais não é o mesmo que se preparar. Ver o que está acontecendo nos céus, ver o que está acontecendo no mundo, não é o mesmo que se preparar. Saber que Ele está às portas não significa que você está pronto para abri-la. Os sinais despertam curiosidade. O que é que está acontecendo que todo dia alguém filma alguma coisa no ar, no céu? Os sinais despertam curiosidade, mas não geram arrependimento. Arrependimento é só o Espírito Santo de Deus que pode gerar nas nossas vidas. E é por isso que ao longo de toda essa semana nós oramos, nós jejuamos por você. Por você. Para que você não ouvisse um adeus, mas sim um boa noite. Quando Jesus voltar, muitos estarão distraídos, outros, por causa da distração, não verão os sinais. Em terceiro lugar, por não discernir os tempos, investiremos as nossas vidas em coisas que são passageiras. Olha o que o texto diz no verso 35. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão as mesmas. Tem mais de 2000 anos que eles tentam destruir esse livro. Já reuniram todas as cópias no mundo todo, centenas de vezes, e queimaram em praça pública. Mas até hoje é o livro mais distribuído na história da humanidade, porque não foi construído por um homem. E nem um dia, foram mais de 1500 anos, onde Deus levantou mais de 40 homens que foram inspirados por Ele, que escreveram em épocas diferentes, homens como reis, juízes, pescadores, leigos, e todos eles, quando você lê a obra completa, todos eles concordaram uns com os outros, mesmo em tempos, contextos e épocas diferentes. Entenda a construção do raciocínio. O diabo não precisa de um caos para destruir você, ele só precisa te distrair. E como a gente viu aqui no caso do Samuel, era a faculdade, eram as coisas boas da vida. Pesquisas mostram que hoje as pessoas têm feito reformas na sua casa numa velocidade ainda maior. Talvez você tenha feito muitas reformas na sua casa nos últimos tempos. Mas sabe por quê? Porque hoje a internet diz: a moda é painel ripado. 2 anos depois, é verdade ou não é? Passou. Aí todo mundo tem que trabalhar dobrado para tirar o painel ripado. A moda agora é gesso. Olha que engraçado, passou o gesso. Aí você fica refém, distração. A moda agora é LED, luz de LED embutida no gesso.
Daqui a alguns dias, você que é refém das redes sociais, vai estar desesperado, não vai querer receber ninguém em casa, porque minha casa está antiquada. Pesquisas mostram que as pessoas têm mudado de casa numa velocidade muito grande. E eu não consigo entender, mas quando você olha pela antropologia, você entende, porque todo dia tem que nascer um bairro novo. Então, para que tenha gente morando no bairro novo, o bairro velho tem que ficar ruim. E você que morava numa boa casa, agora está lá desesperado para vender aquele lugar e se enfiar dentro de um apartamento pequenininho. E está pensando que isso é algo maravilhoso, mas você ficou refém. Pesquisas mostram que as pessoas estão trocando de carro a cada 2 anos, de celular todos os anos, e eletrodoméstico nem manda arrumar. Por quê? Porque tudo isso é distração do inimigo para você ter que trabalhar mais. Então hoje o trabalho não é mais a fonte de sustento, é fonte de prazer. É distração para anestesiar você. Pesquisas estão dizendo por aí que comprar alivia o estresse. Que comprar gera em nós dopamina, que comprar gera em nós ocitocina e diminui o estresse. E por que a pesquisa está dizendo isso? Para você que está estressado, cansado, angustiado, fazer o quê? Ter que comprar mais. Tudo que o inimigo puder fazer, ele fará para distrair você e te aprisionar. Agora, porque nós não lemos o mapa, porque nós não conhecemos a palavra que é viva e eficaz, porque a gente não entende de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que está indo para Búzios, aquele paraíso no estado do Rio de Janeiro, aquelas águas cristalinas que passam tartarugas ali. Tem gente que está indo para Búzios, mas sabe o que faz? Porque não sabe como Búzios é, porque não tem ideia do que aguarda. Sabe o que ele faz? Indo para Búzios, ele decide morar no primeiro posto de gasolina que ele encontra no meio do caminho. Olha que interessante, aqui tem luz, aqui tem comida, aqui tem banheiro, aqui tem aconchego, então vai dar muito trabalho chegar em Búzios. Eu acho, César, que eu vou preferir ficar aqui, porque a gente não sabe o que é Arraial do Cabo, aquela areia branca fininha, aqueles peixinhos igual Nemo nadando pertinho de você. Porque a gente não sabe o que é isso. Tem gente que no caminho de Arraial vê um graal e se distrai com aquelas luzes coloridas, aquela decoração impressionante e diz assim: Arraial do Cabo que nada, eu vou ficar aqui nesse graal. Estamos gastando a nossa única vida. Estamos gastando a nossa única vida no caminho. Estamos gastando a nossa única vida na estrada. Olha o que a Bíblia diz: quem constrói a sua vida nas coisas terrenas terá uma vida passageira, mas quem constrói a sua vida pautada na palavra terá eternidade. A decoração do graal, venhamos e convenhamos, é legal. Tem um táxi maneiro lá para a gente tirar uma foto. Indo para São Paulo, tem um que você entra, é como se estivesse dentro de Lisboa. Tem até um pastelzinho de Belém ali, maravilhoso. A decoração é legal, mas vai ficar caro. Vai te custar caro permanecer lá. Tem gente que está ficando pelo caminho, vai te custar caro. Você precisa voltar a ler a palavra de Deus e entender de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Aqui descreve a nossa nova Jerusalém. Aqui descreve esse lugar que o Senhor está preparando para nós. Quarto perigo que eu entendo no retorno de Cristo não é a data. O perigo do retorno de Cristo não é o dia e nem a hora, e sim o nosso despreparo. É porque nós estamos completamente despreparados. É como ir para a praia e não ter um filtro solar. É como ir para um lugar frio e não levar uma blusa. A gente está despreparado. Quando Jesus voltar, alguns estarão distraídos, outros não verão os sinais, não vão discernir os tempos, vão investir a sua vida em coisas materiais, terrenas e passageiras, que são substituídas a cada ano. E o quarto perigo é o nosso despreparo. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho de Deus.
O povo estava comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Tem crente, Samuel, que jura que sabe a data que Jesus vai voltar, mas ele não lembra quando foi a última vez que ele se humilhou para pedir perdão. Tem crente, João, que sabe todos os tipos de escatologia que existe, mas não lembra a última vez que ele reconheceu o seu erro. Tem crente que pode debater com você por horas o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, mas ele não reparte, ele não cuida, ele não abençoa, ele não cede, ele não cuida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus deu sinais, mas escondeu a data. Sabe por quê? Para provar a veracidade da nossa conversão. Porque se nós soubéssemos o dia e a hora, viveríamos de uma maneira displicente até o último minuto, e então diríamos que estamos arrependidos. Ele deu sinais, mas escondeu a data para testificar se o teu encontro com Ele foi genuíno ou não, se você entendeu o Evangelho ou não. Ao esconder a data, Deus nos chama a uma mudança verdadeira, integral e radical. Deus não quer que você maqueie a sua casa só porque Ele vai chegar. Deus quer que a sua casa esteja limpa o ano todo. Deus não quer que você maqueie a sua vida só porque Ele está voltando. Deus quer que você viva como um santo, porque este é o padrão do reino dos céus. O padrão do reino dos céus, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem do seu Filho Jesus, porque o padrão do céu é o caráter de Cristo. Então, para que eu e você cheguemos ao céu, até lá o Espírito Santo tem muito trabalho. Tem o trabalho de nos dobrar, de nos quebrar, de nos fazer de novo. Não saber nem o dia nem a hora deveria fazer com que a gente vivesse em santidade o tempo todo. Deveria fazer com que a gente vivesse uma vida de integridade. O quinto perigo é que a volta de Jesus será pessoal e seletiva. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Eu sou a 3ª geração de um herói da fé chamado Paulo Nossi e Maria Helena Nossi. O Jairo é filho de uma heroína da fé chamada Neuza. Homens e mulheres dos quais esse mundo não era digno. Mas a conversão do meu avô, a vida, a piedade, o temor do meu avô não poderia me salvar. Porque a volta de Cristo é pessoal e seletiva. Se eu não tivesse me convertido e entregado a minha vida a Cristo, agora em setembro, eu teria escutado um adeus. Porque Ele entraria no paraíso, mas eu estaria perdido, tão perto do Pai, tão dentro de casa. Observe que o texto diz que todos aqui nesse cenário, eles estão no mesmo dia, vivendo a mesma hora, seguindo a mesma rotina, no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, mas eles terão destinos finais completamente diferentes, porque o que te salva, Emanuel, o que me salva, não é o que eu faço, não é onde eu estou, não é com quem eu estou, mas é quem eu sou. Os 2 estão fazendo a mesma coisa, mas um vai subir e o outro vai ficar. Porque a palavra de Jesus em Mateus 7 é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como não, Jesus? Né, Darlan? Como não? Eu estava lá na igreja. Lembra daquele domingo na cantata? Eu cheguei 6 da manhã. Cheguei 5h30 para poder arrumar isso tudo aqui. Como não, Jesus? Lembra, eu estava lá, eu estava servindo domingo após domingo, mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Tudo o que você fez foi pensando em você, foi para o seu próprio prazer, foi para se destacar, enaltecer, foi para se aliviar, nunca foi para me glorificar.
ambos estarão no mesmo campo, um será levado, o outro será deixado. Continuação do texto aí, eu queria que você olhasse na sua Bíblia. 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, mas entendam isso. Estejam preparados, diz o versículo 44, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. E será que não é essa a hora que a gente menos espera? Porque enquanto Noé estava construindo a arca, diziam, pobre homem emocionado, espiritualizando tudo, Noé acorda para a vida. Foi nesse tempo que o dilúvio veio e levou a todos. Vigiar, gente, não é viver apavorado. Vigiar é viver alinhado. Vigiar é você esperar quem você ama. Tem gente que diz assim, Deus me ama como eu sou. Já ouviu isso, Cássia? Deus me ama como eu sou, pastor. Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Deus te ama como você está. Mas se você amasse a Deus, você não permaneceria assim. Se você amasse a Deus como você diz que ama, você não entristeria. Eu consigo falar, eu só queria ver se vocês estavam aí prestando atenção. O Espírito Santo de Deus. Se você me amasse verdadeiramente, vocês fariam tudo para me agradar e me glorificar. Então, que Deus te ama, eu sei. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Que Jesus te ama, eu tenho convicção, porque só alguém que ama morre numa cruz. Agora, a grande questão é, e você? Você verdadeiramente, você ama Jesus? Porque se ama, por que continua vivendo assim? Porque se ama e conhece a palavra dele, e ele diz que você tem que perdoar, por que você não perdoa? Se você ama e conhece a palavra, e a palavra diz que você tem que se arrepender e pedir perdão, por que não pede? Por que não trata os pecados? Por que continua falando mal, fazendo fofoca? Por que continua com uma vida de imoralidade sexual? Verso 46, eu já estou caminhando para o final. Feliz é o servo a quem o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele lhes encarregará de todos os seus bens. Mas suponhamos que esse servo seja mau e diga assim, o meu Senhor demora. E então comece a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. A gente dizendo, Jesus está demorando. A gente dizendo, talvez ele não vai voltar. E aí eles estão vivendo assim, essa vida hedonista, centrada no prazer. Verso 50, o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, ele o punirá severamente, ele dará lugar aos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Tem muita gente que o tempo todo se anestesia e não está percebendo que o problema está aumentando. Sabe quando você sente uma dor, e ao invés de buscar a razão da dor, você toma um analgésico? Só que aí me parece que se não trata a dor, aumenta. Então a dose do analgésico tem que aumentar também. E a gente vai vivendo assim, se anestesiando e nunca resolvendo os nossos problemas. Vai aumentando a dose, vai se anestesiando e nunca vai resolvendo os nossos problemas. Nós tínhamos sim um grande problema, estávamos condenados à morte eterna, estávamos condenados, não é que Jesus, no dia do juízo final, nos condenaria, não, nós já nascemos condenados, todos nós, por causa do pecado, nascemos destituídos da glória de Deus, nós tínhamos um problema, mas Jesus bateu a porta para resolver um problema que a gente não podia. E nessa manhã Ele está batendo uma porta para resolver na sua vida algo que você não está conseguindo resolver. Para libertar você de pecados que você está lutando e não está conseguindo. Para trazer cura sobre enfermidades que você já desistiu. Para restaurar relacionamentos que você já não tem mais esperança. Ele está à porta. E ainda dá tempo de você tratar. Eu quero fazer algumas orações aqui nessa noite, aqui nessa manhã.
mas não hoje para dizer boa noite. Pai, o que vai acontecer a partir de agora é só o Senhor. É só o Teu Espírito Santo. Eu não tenho mais controle dos processos. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração que aqui está, ministra a cada vida. Chama pelo nome os Teus filhos e as Tuas filhas. Chama pelo nome os Teus filhos e as Tuas filhas. Porque tem filho que sai de casa e o Senhor estava esperando voltar, como foi o filho pródigo. E quando voltou, o Senhor recebeu com festa e com alegria. Mas tem filho que se perde dentro de casa. E eu peço ao Senhor que tanto aquele que saiu hoje possa voltar, mas aquele que também está dentro possa se arrepender. Porque só o Seu Espírito Santo pode trazer uma faxina no nosso lar. Só o Teu Espírito Santo renova a nossa mente e o nosso coração. Só o Teu Espírito Santo, Deus, pode nos dar vida nova e vida plena. Então, Espírito de Deus, continua essa obra que foi iniciada aqui nessa manhã e completa nas nossas vidas aquilo que o Senhor começou a fazer. Completa nas nossas vidas, nos selando. Completa nas nossas vidas, nos convencendo. Completa nas nossas vidas, nos tratando. Completa, Espírito Santo de Deus. Eu não posso, o cônjuge que está do lado não pode, o filho não pode, só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, só o Senhor faz, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor faça. Faça, Deus. Eu não preciso ver, ninguém precisa ver. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...